A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela iniciou em 31 de outubro de 1517 por Martinho Lutero. É bem verdade que houve os pré-reformistas, que foram homens que também defenderam a Bíblia Sagrada antes de Lutero, como John Hus, que foi um dos pregadores e expositores das Sagradas Escrituras, mas esses pré-reformistas, eles já eram também perseguidos pela igreja da época. A igreja da época, a igreja considerada a igreja católica, ela tinha um certo monopólio naqueles dias. Houve um casamento, podemos assim dizer, entre o Estado e a igreja. Então havia ali uma aliança muito forte. Os reis dependiam dessa aprovação do papado para que pudessem se estabilizar, e isso gerou fortes influências negativas na população. É bom saber que as pessoas da época não tinham acesso à Bíblia Sagrada, à leitura bíblica, como hoje nós temos, Hoje, pela graça de Deus, há muitas Bíblias em todas as partes do mundo, muitas traduções, embora haja muitas línguas que ainda não tenham a Bíblia traduzida, mas nós temos muitas vantagens hoje. E naqueles dias, qualquer pessoa que se levantava contra o sistema da época, eles eram queimados em fogueira e eram considerados hereges. E por isso algumas pessoas ficavam com medo, mas teve homens corajosos que passaram a estudar as Escrituras Sagradas e defenderam essa palavra, que é isso que a Bíblia diz, pregarmos a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos então entender quais foram as causas, da reforma protestante. Por que surgiu essa reforma? Entre algumas situações, podemos dizer que a igreja ela havia perdido a sua identidade. Se lermos a Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, nós temos ali uma igreja sadia, uma igreja equilibrada, uma igreja liderada pelos apóstolos e outros membros ali que passam a pregar a palavra como Jesus de fato mandou. Em Jerusalém, você acompanha Atos capítulo 1, 2, 3 até o capítulo 7, a igreja cresce de maneira extraordinária em Jerusalém. Deus fez grandes coisas naqueles dias e daí surgiram as igrejas verdadeiramente bíblicas. Mas no decorrer dos séculos, a igreja ela foi se corrompendo, Morreram os apóstolos, morreram os pais da igreja, aí surgiu agora novos membros que não tinham verdadeiros compromissos com a palavra do Senhor. Então, naqueles dias, a igreja estava nesse sentido, estava corrompida doutrinariamente. Eles inventaram muitas coisas, vendiam muitos objetos, dizendo ser objeto sagrado, inclusive espinhos que eles diziam ser espinho que foi coroado Jesus Cristo, mantos e outros utensílios dizendo serem objetos usados pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. Também é provado que a igreja ela era dona de muitas terras naquela época e as pessoas que eram pobres, eles eram oprimidos pelos mais ricos, não tinham as suas liberdades, não tinham conhecimento verdadeiro. Então havia de fato uma opressão. Isso juntando aí o Estado com a autoridade da igreja através do Papa naqueles dias. Assim também a igreja daqueles dias, com essa influência do Estado, houve essa união Papa e Rei, enfraqueceu doutrinariamente, e uma das fortes causas para a reforma foi a venda da indulgência. Venda de indulgência seria vender perdão. Imagina você, A igreja instituiu venda de indulgência, onde as pessoas poderiam pagar pelo perdão
dos seus pecados e até de parentes que já haviam morrido. Por quê? As pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia, como já disse, e as pessoas simples acreditavam no que os líderes religiosos diziam. Então, quando Martinho Lutero soube disso, teve informações concretas, inclusive havia uma pessoa comissionada para vender isso, vender indulgência, dar um certo documento. Então, Martinho Lutero se opõe e escreve as 95 teses, que seriam refutações, né? Combatendo aquelas heresias. Combatendo e fixou essas 95 teses na frente de uma igreja para que seus alunos pudessem ter acesso e eles viessem a discutir sobre isso. Mas também esses documentos foram impressos, se espalhou naqueles dias e aí houve, nesse período, um grande movimento contra o próprio Lutero. O papado se manifestou, inclusive o Papa manda um documento para que ele viesse se retratar, e ele não se retratou, queimou aquele documento e defendeu de fato essa palavra que ele já havia escrito, as 95 teses, certo? Então, o ponto principal, como já citei, foi a venda da indulgência. Mas se você vê os livros de história, você vai ver como a igreja estava corrompida, como havia o casamento com o Estado, como havia venda de relíquias que eles diziam ser dos santos, e assim por diante. Era muita coisa errada realmente. A igreja não estava vivendo em conformidade com o que está escrito na Bíblia. Por isso houve essa reforma, chamada Reforma Protestante. E com a intenção de quê? De que a igreja viesse se ajustar. A intenção dele não era que houvesse separação, mas que houvesse ajustamento. E isso não aconteceu. Houve aí a contra-reforma, que foi um ataque contra aqueles que defendiam a verdade. Depois surgiu a Inquisição, onde todas as pessoas que não estavam de acordo com a Igreja Católica, eles eram mortos. E está isso na história, você pode ter acesso. Onde eles inventaram vários tipos de mortes para que as pessoas não tivessem, de fato, o seu ponto de vista, não pudesse se manifestar, não pudesse esclarecer em que eles acreditavam. E a partir da reforma surge o que é considerado 5 solas dentro da reforma protestante. A primeira dela, somente as Escrituras. Só a Bíblia. Havia ensinamentos de homens que não estavam nas Escrituras, e por isso, dentro da reforma protestante, surgiu somente as Escrituras. Devemos dar crédito à Bíblia Sagrada, examinar as Escrituras. Outros e quaisquer livros que não tenham base na Bíblia não devem ser aceitos. A segunda sola, somente Cristo. Só Cristo. Só Cristo salva. Só Cristo transforma. Quando lemos a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, vamos entender que só Cristo salva. E há um ponto interessante a destacar, que Lutero ele teve acesso à leitura bíblica, né? Isto ele já fazia, claro, mas um dos textos mais marcantes na sua vida foi Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, onde o texto diz que o justo viverá da fé. Ele não precisava fazer sacrifícios como era de costume naqueles dias, ter que ir uma vez a Roma, ter que fazer algum sacrifício, ter que peregrinar. Não, ele entende que só Jesus Cristo salva, que a fé em Jesus é suficiente. E isso é verdade. Então ele coloca somente Cristo, somente a graça. É a graça de Deus, é esse favor imerecido que salva o homem. O homem não é salvo pelas suas obras, mas pela graça de Deus. Quarta sola, somente a fé. A fé em Jesus é que faz com que o homem seja justificado diante de Deus.
A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não tem nada a ver com obras, e sim com a fé no Senhor Jesus. E a quinta e última sola, somente a Deus glória. Devemos dar glória somente a Deus, não ao homem, não aos mortos, não aos ídolos, mas somente a Deus. Ele sim é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Então, você como crente agora, como servo de Deus, como protestante, né? Usávamos muito essa expressão protestante, eu sou protestante. Sim, o que é um protestante? É alguém que protesta contra erros. E hoje nós ainda podemos protestar, né? No sentido de erros doutrinários. Tem surgido também nesses dias tantas aberrações dentro do meio evangélico e que nós podemos estar protestando, não aceitando, mas ficando conforme diz as Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe, que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor.